pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar para vocês a história da Ashley Reeves. Mas antes da gente pular para a história, eu quero já pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal. Já digam aqui nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos que a gente vem postando por aqui. E se você tem algum vídeo que você gostaria de ver, alguma história, né, de verdade, crime, ou de fantasma, seja lá o que for, deixem as indicações aqui embaixo que são muito bem-vindas. E se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem o like no vídeo, enfim, vocês já sabem tudo que tem que ser feito para ajudar a gente a crescer e trazer cada vez mais vídeos interessantes para vocês. Bom, bora para a história? Como eu falei, essa é a história da Ashley Reeves. Ela tinha 17 anos em 2006 e ela era uma menina muito estudiosa. Ela faltava ainda um ano para se formar no colegial, mas ela já estava pesquisando as faculdades que ela queria fazer. Ela adorava jogar basquete. Ela era uma menina muito especial de acordo a todos aqueles que a conheciam. Ela tinha um namorado há bastante tempo já, o Jeremy, namorado de adolescência, primeiro amor, aquela história toda, né? E ela, assim, ela era uma pessoa muito ligada à irmã dela, aos pais dela, e até que um certo dia, dia 17 de abril de 2006, ela precisava ir para uma entrevista de emprego e logo depois ela ia praticar basquete. Os pais dela, tranquilo, né, com essa situação, né, dela ir procurar emprego aos 17 anos, né, por livre e espontânea vontade, e ao praticar esporte, eles falaram, olha, tranquilo, mas volta para casa antes das 10h30 da noite. Mas ela sempre tinha uma hora, né, que as crianças podiam voltar para casa e as crianças sempre respeitaram, nunca tiveram problema nenhum com isso. Bom, sendo assim, ela foi para a escola nesse dia, no final da escola, né, no dia... Bom, sendo assim, ela foi para a escola nesse dia. No final das aulas, ela foi encontrar o Jeremy. O Jeremy acabou emprestando para ela, né, o carro dele. E ela pegou a chave, ela deu um abraço nele, um beijo e falou que ia ver ele mais tarde ou no outro dia. E ela desceu o corredor da escola e encontrou a irmã dela. Ela pegou a irmã dela e as duas foram para casa. Ela deu carona para a irmã. E assim que ela deu carona para a irmã, ela já se preparou para a entrevista dela. Então ela já saiu de casa, já foi para a entrevista e desde então ninguém soube nada mais dela. Com o passar do dia, quando os pais voltaram para casa, eles perguntaram para a irmã dela, a Casey, se a Casey já tinha escutado alguma notícia, né, da entrevista dela, se tinha ido tudo bem. Eles estavam super animados para ela conseguir esse emprego. E a Casey falou que não tinha escutado nada sobre ela o dia todo. E os pais ficaram um pouco preocupados, né, porque ela sempre se comunicava bastante com a irmã dela. E para Ashley não mandar mensagem para Casey era muito fora do comum. Ainda tinha algumas horas para ela voltar para casa, né, até as 10h30, mas eles já estavam ficando muito preocupados com a falta de contato dela. Então eles ligaram para o Jeremy e perguntaram se ele sabia de alguma coisa dela, se ele tinha notícias, né, da entrevista dela, onde que ela estava no momento. E ele também não tinha escutado nada sobre ela desde que ele tinha entregado para ela a chave do carro. Ele também estava atrás dela. E nada de ninguém saber onde ela estava, tanto a irmã, os pais e o namorado. Então a mãe começou a ficar cada vez mais preocupada, a família inteira foi ligando para os amigos dela. Ninguém sabia do paradeiro dela. Então os pais, eles pegaram, né, a conta de celular dela e eles viram quais eram os números que ela ligava. E eles ficaram ligando para aqueles números. Só que tinha um número que se repetia muito, que eles não reconheciam. Eles ligaram para esse número e a pessoa que atendeu, ele falou que não sabia onde ela estava, ele não tinha conversado com ela fazia algumas horas e é isso. Ninguém sabia onde ela estava. A mãe da Ashley ficou extremamente desesperada depois de ver, né, que ninguém sabia do paradeiro da filha dela, então ela ligou para a polícia em pleno desespero. E a polícia normalmente, né, eles não ligam muito para esses casos de adolescentes que não dão notícias do paradeiro deles, porque na maioria das vezes são só adolescentes sendo rebeldes. Mas nesse caso, o desespero que a mãe acabou mostrando ali na ligação, conversando com a polícia,
foi um pouco mais além do que um adolescente sendo rebelde, assim. Eles perceberam que a ligação entre os pais e a filha era grande e que isso era realmente muito fora do caráter dela de fazer e sumir sem dar notícias por horas e horas e horas. A polícia começou a investigação e eles foram direto no primeiro local onde ela provavelmente estaria, que era o Leatherman Park. Seria onde ela praticava o esporte dela, né, o basquete. E chegando lá, eles logo já encontraram no estacionamento o carro do Jeremy, e dentro do carro do Jeremy eles só encontraram as roupas dela, mas não tinha sinal nenhum dela em lugar algum. Eles passaram a noite inteira investigando e nada de saber onde ela estava. Ela realmente não tinha voltado para casa a partir das 10h30 da noite, ela tinha realmente desaparecido. Então, depois de investigarem esse parque a noite inteira, investigarem ali na vizinhança, a polícia decidiu começar a investigar, né, as pessoas em volta a ela. Então, eles começaram pelo namorado, pelo Jeremy, eles começaram a investigação com o Jeremy, onde eles chamaram o Jeremy para uma salinha na delegacia, e eles fizeram várias e várias perguntas. E ele, de fato, tinha álibi, que ele estava sempre em companhia, ele tinha saído da cidade com os pais, enfim. Ele realmente não tinha como ter feito parte do desaparecimento dela, porque ele estava sempre com os pais, ou ele estava com os amigos, estava com família, enfim. E ele estava mostrando muita emoção, ele realmente queria saber onde ela estava, ele estava realmente extremamente preocupado com ela. Então ele já foi descartado ali logo de cara. E a polícia começou a investigar os amigos dela. E conversando com vários dos amigos dela, eles descobriram que ela não estava apenas em um relacionamento, mas ela estava em 2 relacionamentos sérios. Ela tinha um relacionamento público dela, né, que era com o Jeremy, e ela tinha esse relacionamento secreto com uma pessoa que ela acabou conhecendo na escola dela também. Esse relacionamento, ele era secreto porque ele era ilegal, mas a gente vai entrar nisso um pouquinho mais pra frente no vídeo. E assim, todas as vezes que ela falava para os pais que ela estava indo jogar basquete, de fato, ela estava indo numa área de basquete. Porém, ela não estava indo para jogar basquete, ela estava indo para encontrar com esse outro homem. E, enfim, a polícia acabou descobrindo, né, quem ele era, e eles foram até a escola, que era onde ele estava naquele dia, e eles acabaram interrompendo o jogo de basquete que ele estava, né, ali no meio do treinamento de basquete, e eles acabaram levando ele até a delegacia para fazer todas as perguntas que eles precisavam fazer para a investigação deles. Bom, no começo dessa investigação, começou com ele falando, a gente é colega, assim, a gente se abraça aqui e ali, mas é só para celebrar a coisa do basquete. Enfim, a gente pratica bastante basquete junto, mas não tem relacionamento entre nós dois, não tem nada acontecendo, eu não quero um relacionamento com ela e assim vai. Enfim, essa entrevista foi muito, tipo, em todo lugar, assim, sabe? Ele falava no começo da entrevista que não tinha nada com ela. Depois ele falava que eles tinham um relacionamento platônico, que não tinha acontecido, né? Eles nunca tinham se beijado, enfim, nunca tinham se tocado e assim vai. Era realmente só aquele flerte entre os dois. Depois ele falava que eles nunca tinham se beijado, mas eles já tinham feito sexo, assim, então foi uma entrevista que demorou bastante tempo, foram horas ali, né, naquela entrevista, até um ponto que um dos policiais, né, que veio investigá-lo, conhecia tanto ele quanto a família dele, porque afinal de contas ele morava com a mãe e com a avó ainda, e ele acabou falando, olha, o que sua mãe e sua avó achariam de você estar mentindo para a polícia? Porque nesse ponto a polícia já tinha percebido que ele estava escondendo alguma coisa. E assim, depois que esse policial falou sobre a avó dele, ele desmoronou. Ele realmente perdeu todo o sentido, assim, de tudo. Ele pediu para ter um momento sozinho, o policial deixou ele ali, né, tendo um momento sozinho. E quando o policial voltou, ele falou que, sim, algo tinha acontecido, mas ele tinha que ir mostrar para os policiais o que realmente tinha acontecido e onde que tinha acontecido. A polícia já esperava que as notícias não seriam boas, que realmente algo muito grave, muito horrível provavelmente aconteceu com a Ashley. Mas o que eles não esperavam seria tudo que o Samson Shelton teria para falar sobre o que tinha acontecido com a Ashley.
Bom, tem uma entrevista dele online e o que eu vou contar aqui pra vocês foi praticamente do mesmo jeito que ele relatou do que aconteceu naquela noite. Aquela noite, depois da entrevista de emprego dela, a Ashley foi encontrar o Sam no Letterman Park, onde eles sempre se encontravam, tanto para namorar quanto para jogar basquete, seja lá o que for. Não é certo que horas que eles se encontraram, mas assim que eles se encontraram, ela foi pro carro dele e no carro deles eles acabaram fazendo sexo e logo após o sexo eles acabaram entrando numa discussão. E durante essa discussão ficou assim extremamente caótica a situação ali dentro do carro e o Sam diz à polícia que ele pediu para Ashley sair do carro e ela falou que não sairia até eles resolverem o problema que eles tinham ali no relacionamento deles, que ela queria fazer esse relacionamento funcionar. E assim, foi nessa hora também que o Sam falou muito, né, que ela não queria largar dele, que ele queria terminar o relacionamento, mas ela não permitia. Enfim, ele acabou destruindo, né, a imagem dela ali para a polícia naquele dia. Porém, os relatos são de que a partir dessa briga, ele pediu para ela sair do carro, ela não queria sair do carro, então ele colocou o braço em volta do pescoço dela e apertou. Ele disse, né, que no pensamento dele ele ia tirar ela à força do carro, mas o que realmente aconteceu é que quando ele apertou, ele gostou e ele continuou apertando, tanto até o momento que ele escutou um estralo grande vindo do pescoço dela. E assim que ele escutou isso, ele soltou ela e ela caiu com o rosto, né, ali no para-brisa do carro. E ela estava totalmente sem se mexer nem nada, porém ela ainda estava viva, ela estava respirando. Então ele virou ela, né, ele de rosto a rosto começou a apertar o pescoço dela, mas ela não morria. Então ele decidiu pegar o cinto dele, ele amarrou o cinto no pescoço dela, só que ele disse que assim, o rosto dela começou a se contorcer tanto, ficar uma cor muito doentia, ela começou a soltar espuma pela boca e ele não conseguia mais ver aquilo. Então ele tirou o cinto, virou ela de costas para ele e amarrou de novo e começou a apertar o cinto. Só que dessa vez ele usou os pés dele nas costas dela e apertou o cinto o máximo que ele podia. Ele apertou tanto, ele puxou tanto aquele cinto que chegou a quebrar. E quando o cinto quebrou, ele disse que escutou assim os últimos suspiros dela e a esse ponto ela já estava morta. Logo depois dele perceber que ela havia morrido, ele colocou ela no chão do carro e ele dirigiu por volta de uns 30, 40 quilômetros à distância no Citizens Park, que é uma área florestal, assim, são vários hectares de floresta fechada, mata fechada. Então ele acabou carregando o corpo dela até o meio ali da floresta e deixou o corpo dela lá. Ele não enterrou, ele não fez nada, ele só jogou o corpo dela. Ele voltou para casa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte ele foi pro treinamento de basquete dele e assim vai. Um fato interessante de se saber é que ele era uma pessoa muito querida entre as meninas da escola. Ele era loiro, alto, do olho azul, ele era sempre muito amigável com as meninas e ele não era um estudante. Ele era, na verdade, um professor de ciências e treinador de basquete de 26 anos de idade. E ele também treinava artes marciais, ele era semiprofissional, então ele era muito bom em luta. Assim, ele não era profissional, ele não vencia muitas competições, mas ele sabia, né, como colocar braço em volta de um pescoço e fazer com que a pessoa não se soltasse. Então, realmente, a Ashley não tinha muita chance quando ele acabou segurando ela. Ele não tinha nem marca pelo corpo depois de tudo que ele fez com ela. Então, ele, assim, era muito querido entre as meninas da escola, ele era um homem bonito e assim vai. E depois de 30 horas que ela já estava no meio daquela mata, o Sam se ofereceu a levar a polícia até o local onde ela estava. A polícia acabou ficando procurando por ela mais de 30 minutos, estava chovendo, estava assim super escuro no meio da floresta, então assim as condições estavam horríveis. E os policiais estavam achando que provavelmente ele tinha até mentido sobre a localização dela, assim, por atenção, ou seja lá o que for. Porém, um dos policiais ele acabou avistando algo à distância e ele percebeu que aquele era o corpo da Ashley.
Os policiais comentaram que eles já esperavam que ela estivesse morta e que realmente ali não teria salvação. Assim, ela já estava naquela floresta há mais de 30 horas. Então, as chances dela estar viva, com o pescoço quebrado, depois de várias estrangulações, era muito baixa. E quando eles chegaram, de fato, o corpo dela estava ali, parecendo morto. Só que eles notaram que o peito dela ainda estava mexendo. Ela estava respirando bem levemente, mas ela ainda estava respirando. Tem, inclusive, imagens online, né, do vídeo dela sendo resgatada, onde até parece que ela mexe um pouco assim os olhos para ver o que está acontecendo. E ela também segura as mãos de um dos investigadores. Então, ela já estava levemente lúcida. Ela não se lembra de nada de 2 dias antes dessa tentativa de assassinato e ela também só se lembra a partir de quando ela acordou do coma dela. Quando os policiais a encontraram, eles acabaram ligando para os paramédicos virem e resgatarem ela e levarem ela para o hospital. E os paramédicos já falaram ali que eles achavam que ela não conseguiria sair viva da floresta. Porém, ela saiu viva da floresta, ela chegou até o hospital. Chegando no hospital, os médicos falaram que provavelmente ela não sobreviveria à noite. Porém, ela sobreviveu à noite, ela ficou por um bom tempo em coma, mas quando ela acordou, ela teve que reaprender a falar, comer, andar, se mexer. Tudo que ela aprendeu a vida inteira, ela teve que reaprender. Enfim, as sequelas que ela tem hoje em dia, físicas, são mínimas comparada ao trauma que ela teve. E assim, praticamente sem sequela. Hoje ela tem 2 filhos, ela faz um trabalho incrível com crianças e assim vai. O Sampson, no dia que ele foi preso, ele estava tão fora da realidade dele, ele estava perguntando para o policial: eu posso tirar minha lente de contato e colocar depois? Vocês vão me dar o soro? Como que funciona? Eu quero tirar minha lente, senão vai ficar desconfortável. Ele também falou: vocês vão me dar banheiro privado, né? Porque eu não consigo fazer xixi com pessoas próximas a mim. Não consigo fazer xixi em banheiro público, não consigo fazer xixi com pessoas me assistindo. Enfim, ele estava totalmente fora da casinha dele. Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão por tentativa de assassinato em 1º grau. Porém, ele pode ter uma liberdade condicional a partir de 2024. Enfim, essa é a história da Ashley. Eu espero que vocês tenham curtido. É uma história horrível, porém com um final feliz de que ela sobreviveu ao ataque dela e hoje ela pode fazer um trabalho de prevenção com crianças para prevenir que isso aconteça. Porque afinal de contas, ela conhecia esse professor há anos e anos e anos. Assim, ela tinha menos de 10 anos quando ela conheceu esse professor e ele foi trabalhando, né, fazendo uma lavagem cerebral nela desde a cidade, a ponto de ela achar que não tinha nada errado com esse relacionamento. Então, assim, ele vinha trabalhando com ela e outras meninas também para poder abusar delas no final das contas, né? E ela faz hoje trabalhos incríveis, né, espalhando a história dela e mostrando para crianças que isso na realidade não é certo, não é correto você estar num relacionamento com um homem que é muito mais velho que você, professor e assim, né, uma pessoa que tem uma figura de autoridade na sua vida. Enfim, essa é a história dela e eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, já deixem aqui nos comentários, já apertem o sininho aí para vocês receberem notificação toda vez que a gente posta um vídeo novo, já deixem o like, enfim, vocês já sabem tudo que tem que ser feito. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.